Nos próximos capítulos da novela Abismo de Paixão, Elisa e Gael tentam conversar com Paloma, que não quer saber de conversa e vai embora. Elisa fica muito preocupada com a amiga, pois não vai furar o olho da moça desse jeito. Porém, Gael argumenta, dizendo que Paloma sempre soube que ele era apaixonado pela namorada e vai ter que se conformar. Alguns minutos depois, ele e Elisa chegam à casa de Lúcio para ver como está indo o abaixo-assinado para evitar a transferência de Lupe e descobrem que a maioria dos habitantes da cidade assinaram o documento. Os três combinam de ir a Mérida no dia seguinte e entregar tudo para o bispo. Mas quando Gael e Elisa vão contar a novidade, Guadalupe chega para se juntar ao grupo de amigos. O padre agradece o esforço de todos, mas diz que tem que ir embora e obedecer às ordens do bispo. Mesmo com o protesto de Gael e Elisa, o padre não muda de ideia e pega os papéis assinados para rasgar. Mas a mocinha diz que eles não vão falar com sua eminência. Porém, o religioso, pegando de volta os papéis, diz que precisa ir embora. Malu chega bem na hora e percebe que algo está errado. Alguns minutos depois, Paloma chega em casa chorando e briga com a avó, pois reconhece que ela tinha razão quando disse que Gael jamais ficaria com ela e conta que o rapaz e Elisa vão se casar. Ramona diz que vai ficar com a neta até que ela se acalme, mas a moça pede para ficar sozinha. De volta ao bar da cidade, Elisa insiste em falar com Paloma, porém Gael afirma que conhece muito bem a moça e tem certeza que ela prefere ficar sozinha, pois está muito magoada. Neste meio tempo, Paulo vai à casa de Betânia e pede para ver Sabrina. A mulher conta que a filha anda se sentindo mal e está no quarto, mas vai chamá-la. E o romance entre Malu e Lúcio vai cada vez melhor. Pela primeira vez, o homem admite que gosta da companhia da mulher e que está cansado de ficar sozinho. Todo sem jeito, ele diz que quer ficar mais próximo dela e ter mais intimidade. Os dois trocam carinhosos beijinhos no rosto. Do outro lado da cidade, Paulo continua com seu xalalá para cima de Sabrina, que avisa o rapaz para ter cuidado com o que fala, pois a mãe está escutando tudo na cozinha, mas diz que está disposta a fugir com ele e podem ir embora no dia seguinte se ele quiser. Já em casa, Elisa descobre que Paloma esteve procurando por ela. Dolores conta que Carmen fez a maior fofoca e a garota acabou descobrindo tudo. Elisa conta que encontrou a amiga na pracinha do povoado e ela lhe disse coisas horríveis e, infelizmente, não teve a oportunidade de se explicar para a neta de Ramona. Na Lagoa Azul, Paloma pega as ervas da avó e está prestes a fazer uma besteira. E Damião, por sua vez, vai falar com a mãe sobre a besteira que ela fez mais cedo, rasgando o cheque que Elisa levou para pagar a sua dívida. Almerinda diz ao filho que não é trouxa e sabe muito bem que o dinheiro que a mocinha tem para pagar o que deve foi dado por ele. Ela ainda conta que sabe que ele fez uma grande retirada de sua conta bancária e depositou o mesmo valor na conta de Elisa. O rapaz admite o que fez e a mulher avisa que não vai receber o dinheiro e vai ficar com tudo que pertence a Elisa. Damião, então, resolve dizer à mãe que se ela acabar com a dívida da moça e devolver as escrituras de suas terras, fica em ermita. Almerinda pergunta se aquilo é uma chantagem e o rapaz responde que aprendeu a técnica com a mestre no assunto. A mulher diz que aceita, mas tem algumas outras condições. Ela quer que o casal fique morando naquela casa e quer que o filho volte para a processadora. Mas isso não é tudo. Ela exige que o rapaz se case no religioso. O rapaz nega a princípio, mas acaba aceitando as condições da mãe. Tarde da noite, Ramiro chega em casa e conta a Ingrid que foi demitido na processadora por Damião e Almerinda não o defendeu. A mulher acha que a atitude da fazendeira demonstrou que ela já sabe que os dois são cúmplices, mas o sujeito afirma que a ex-patroa não sabe de nada. Ele ainda prega a maior mentira, dizendo que pediu a Almerinda que não fizesse nada em relação à sua demissão, pois ia mesmo pedir para sair do emprego em breve. Mas Ingrid não desiste e agora quer saber se Almerinda falou alguma coisa sobre ela. O rapaz diz que sim e pediu que ele continuasse procurando por ela. A mulher tem a certeza de que a fazendeira a reconheceu e tem um piti, mas avisa que se ela for descoberta, não vai pagar sozinha pelos seus atos. Ela implora para que ele dê sua parte do dinheiro, pois precisa ir embora imediatamente. Mas o bandido agarra a moça e diz que ela só vai embora quando ele disser. O sujeito ainda diz que é melhor ela relaxar, pois ele mesmo vai cuidar de Almerinda.
Neste meio tempo, Damião diz à mãe que só se casa no religioso se puder celebrar o matrimônio no último sábado antes que seu tio seja transferido de ermita. Ela tenta argumentar, dizendo que se for assim, todo mundo vai perceber a gravidez e ele diz que não se importa, pois a moça pode muito bem ajustar o vestido de noiva e exige que ela entregue imediatamente os documentos de Elisa. Elisa, que aliás está tendo outra discussão com a tia, dizendo para ela sair imediatamente de seu quarto e jogando na cara da víbora que ela não precisava ter dito nada a Paloma sobre sua relação com Gael. A mulher, como sempre, começa a disparar 1.500 palavras por minuto, mas Elisa, que está totalmente sem paciência, manda a doida calar a boca e vazar. Só que Carmen resolve lembrar que a situação da sobrinha é muito parecida com a dela, pois a moça sempre reclamou dela ter se casado com o marido de Estefânia, pois acredita que Paloma é para ela como sua irmã. Como se não bastasse, Carmen ainda lembra que, quando se casou com Augusto, a mãe da moça já tinha falecido, mas no seu caso, Paloma está viva e a traição de Elisa tem um peso ainda maior. Nesse meio tempo, Henrique vai pedir desculpas ao pai pela peça que pregou na mãe, convidando Paloma e Ramona para o jantar de noivado de Sabrina. Edmundo quer saber o que está rolando entre o casal, mas o engenheiro diz que os dois são apenas amigos e que acha a moça muito bonita. O rapaz ainda diz que se diverte na sua companhia, e o médico avisa que não tem nada contra se os dois decidirem namorar. Porém, Henrique diz que não consegue esquecer Florência. Aliás, só para variar, Florência está tendo outro ataque e não aceita a notícia de que ela e o marido não só vão continuar vivendo em ermita, mas também vão desfrutar o casamento debaixo do mesmo teto de Almerinda. A moça quer saber por que o rapaz mudou de opinião, mas ele diz que não tem que lhe dar explicações e lembra que ela assegurou que, desde que os dois ficassem juntos, não importaria onde morassem. Florência concorda, mas insiste em não morar junto com a sogra. Mas Damião é taxativo e diz que os dois vão ficar por ali mesmo. Já é bem tarde quando Ramona chega em casa e acha que Paloma está dormindo sobre a mesa, mas quando examina os potes, ela se dá conta do que a moça fez e se desespera. E depois de acertar tudo com a esposa, Damião vai conversar com o tio, dizendo que houve uma mudança de planos e ele decidiu ficar em ermita. O padre diz que está tudo certo, mas que percebeu que o sobrinho, mais uma vez, cedeu às vontades de sua irmã. O rapaz ainda conta que vai ter que se casar no religioso e pede que a cerimônia seja no último sábado antes da transferência do padre. Na saída da casa paroquial, Damião encontra Gael, que está chegando, mas passa pelo amigo sem dar uma palavra. Já em casa, o cowboy descobre que precisa arrumar outro lugar para morar. O rapaz confessa ao sacerdote que já sabia disso e vai procurar um lugar para ele e Elisa morarem, pois a moça aceitou se casar com ele. O padre fica furioso e diz que um casamento não pode ser baseado apenas em necessidades. Furioso, Lupe faz um discurso dizendo que não podem ir embora da cidade tranquilo, porque eles sempre tratam de achar mais uma loucura para fazer e ainda por cima, sempre fazem tudo ao contrário do que manda o figurino. Sem nem sequer pegar um fôlego para continuar falando, Lupe dispara. Primeiro vem meu sobrinho aqui, dizendo que quer se casar no religioso com uma mulher que não ama. E agora você vem me dizer que quer se casar com uma mulher que não te ama? Pelo amor de Deus, é o absurdo dos absurdos. Gael pede que o padre o escute e se justifica, dizendo que sempre quis uma família e agora tem a oportunidade de fazer isso com a mulher que ele ama. Mas Lupe diz que tudo isso é uma insensatez. O rapaz pede que o sacerdote entenda suas razões, mas Guadalupe perde a linha e, furioso, bate na mesa, dizendo que o que os quatro, ele, Elisa, Damião e Florência, estão fazendo é simplesmente um sacrilégio e não contem com ele para nada. E enquanto Dolores convence Elisa a ir embora da fazenda, Sabrina arruma as malas para fugir com Paulo. Mas Betânia percebe que a moça está trancada no quarto e insiste para que ela abra a porta. A garota abre, mas a mãe, desconfiada, quer saber o que ela estava fazendo, pois sabe muito bem que não deve trancar a porta dos seus aposentos. A moça inventa um monte de desculpas e consegue enganar a mãe. Betânia quer saber como Paulo anda se comportando depois que Edmundo se negou a dar a mão da filha em casamento e Sabrina afirma que pediu ao namorado que ele tenha um pouco de paciência. Mas Betânia deixa claro que espera que a filha não faça nenhuma besteira para obrigar Edmundo a aceitar a relação do casal, dizendo que não suportaria o escândalo e a vergonha que teria que enfrentar se, por exemplo, a moça aparecesse grávida.
Sabrina diz que os tempos são outros e cita Florência como exemplo, mas Betânia diz que não sabia de nada e ainda completa, afirmando que agora entende a desilusão de Henrique. Neste meio tempo, Paulo liga para Carmen para avisar que está indo embora do povoado. A mulher o despreza e resolve desligar o telefone, mas o rapaz pede a ela que o escute. O playboy pede que eles se encontrem antes de sua viagem e implora para que ela lhe dê uma oportunidade. Florência chega e pressiona o tio a tirar a namorada de uma vez do povoado antes que todos percebam a gravidez da moça. O sujeito conta que já falou com a namorada e ela está disposta a ir embora com ele para qualquer lugar. Mas avisa que os 8 meses que faltam para o bebê nascer vai ser um inferno para ele. Alguns minutos mais tarde, Ramona chega desesperada à residência dos Tobar procurando por Edmundo. Henrique conta que o pai não está e quer saber o que está acontecendo. Ela revela que a sua neta está muito mal e está morrendo. Henrique se apavora ao ver Ramona tão nervosa. Ele diz para a mulher levar a moça para dentro de casa, enquanto liga para seu pai para avisá-lo que vá com urgência à residência da família. Sabrina aparece e o irmão pede para que ela ligue para seu pai, dizendo que é uma emergência. O rapaz consegue levar a moça desmaiada até o quarto de Sabrina, acompanhado por Ramona. Betânia, que já tinha até colocado a sua máscara de beleza, não entende nada do que está acontecendo. Enquanto isso, Damião vai até a casa de Lúcio entregar os documentos das terras de Elisa e a quitação da dívida da moça. O rapaz pede que o velho não diga nada à moça e diz para ela fazer um cheque da quantia e lhe dê. Lúcio deixa claro que o rapaz não tem mais nenhuma obrigação com sua afilhada e deve dar atenção à esposa e ao filho que estão esperando. Almerinda vai falar com Florência, que está possessa de raiva, querendo saber como a mulher conseguiu convencer o marido a ficar em ermita. A fazendeira diz a nora que é preciso que ela entenda de uma vez por todas que a única mulher capaz de influenciar Damião a ponto de fazê-lo mudar de ideia é ela. Almerinda avisa ainda para a moça que vão começar a planejar o casamento religioso no dia seguinte. Florência não entende nada. Neste meio tempo, Lúcio vai ver Padre Lupe, dizendo que precisa tratar de um assunto muito delicado. O homem pede ao sacerdote que entregue a Elisa os documentos dados por Damião, que conseguiu as escrituras de sua mãe, sem que a mocinha precisasse pagar a dívida que tinha com a fazendeira. O sacerdote suspira e se pergunta qual foi a artimanha usada por sua irmã desta vez para manipular o filho. Do outro lado da cidade, Betânia dá um esporro em Henrique porque levou a neta da curandeira, que estava muito mal, direto para o seu quarto para que seu pai a examine. A mulher resolve dizer que provavelmente a garota não tem nada e está tentando comover o rapaz, que para ela é um passaporte para sair da pobreza e mudar de classe social. Os dois brigam e a mulher sai furiosa. Neste meio tempo, Edmundo consegue medicar Paloma, que já se sente melhor. O médico diz que ela fez uma enorme besteira, mas quer conversar com Ramona e a neta a sós, pedindo que Sabrina se retire do quarto. Antes de sair, a moça sente cólicas e segura a barriga. Ramona, que não é boba, percebe que a garota tem um problema. Quando ficam sozinhos, Edmundo avisa que Paloma vai ter que passar a noite ali, pois não está em condições de voltar para casa, principalmente em uma carroça. Ramona tenta dizer à neta que nenhum homem vale a vida da garota, mas ela se recusa a falar. E na casa paroquial, Lupe se nega a ajudar Lúcio, pois não pode mentir, e manda o homem arranjar outra solução. Porém, antes de ir embora, Lúcio conta que está paquerando Malu, como ele aconselhou, mas está preocupado com a reação de Elisa. O sacerdote diz que ele não precisa se preocupar com a afilhada, que está com a cabeça cheia de problemas e ainda tem que se preocupar com o casamento com Gael. Guadalupe conta que já avisou ao rapaz que não conte com ele, pois não vai fazer parte daquela loucura. Lúcio manda o padre pensar melhor, pois sabe muito bem que o rapaz vai fazer o que quiser e depois pode se arrepender de não ter apoiado o seu protegido. O homem ainda lembra que Damião já está casado e a mocinha precisa de alguém que a proteja e a ajude. No bar da cidade, Damião encontra Braulio e tenta convencê-lo a voltar para a processadora, mas o rapaz diz que mantém a sua palavra. O homem diz que está com problemas e o rapaz se dispõe a ouvir para tentar ajudar. Braulio, então, pergunta o que ele faria se soubesse de algo a respeito de uma pessoa que fez uma coisa que merecia ser presa. Damião diz que com certeza denunciaria, mas Braulio argumenta que se fizesse isso, poderia prejudicar pessoas inocentes.
O rapaz diz que não está entendendo nada, mas Braulio avisa que precisa ir embora para ficar com o filho no hospital, pois o rapaz sofreu um acidente. Neste meio tempo, Ramona vai à cozinha para pegar uma jarra de água e percebe que a moça não está se sentindo bem. A curandeira, que não tem papa na língua, diz que no jantar de noivado dela, percebeu que Paulo está sendo obrigado a se casar com ela e quer saber de quanto tempo ela está grávida. Sabrina diz que não sabe do que a mulher está falando e manda a curandeira levar logo a água para Paloma. Braulio chega ao hospital e descobre que Vicente teve alta. No dia seguinte, Almerinda e Florência combinam os detalhes do casamento religioso e da festa pós-matrimônio. A mulher diz que precisa convidar pelo menos 500 pessoas e a nora topa, mas diz que sabe muito bem que o rapaz não aceitou se casar no religioso por amor a ela, mas sim porque a mãe o obrigou. Ela ainda diz que se a sogra continuar insistindo que os dois fiquem em ermita, condenará seu casamento, pois não quer viver o tempo todo com medo de que seu marido esteja nos braços de outra mulher. Edmundo chega na casa da família e encontra Ramona na cozinha, pegando umas frutas para a neta. O médico diz que a moça está bem melhor e pode voltar para casa. Mas Ramona se lembra que é a segunda vez que ele salva a vida de sua neta e que foi ele quem a informou sobre a gravidez de sua filha. A mulher lembra que, na época, disse ao médico que, apesar de não ter um título como dela, era uma curandeira que havia ajudado a muita gente e poderia descobrir sozinha se Remédios estava ou não esperando um filho. Edmundo afirma que não pôde dizer isso na época, mas lamenta muito o que aconteceu e a velha ainda se recorda que ele foi obrigado a tomar uma decisão e acabou salvando Paloma. Porém, o doutor explica que, na verdade, a decisão foi de Remédios, que deu sua vida para que a menina nascesse. Ramona diz que agora, depois de todos estes anos, quer lhe devolver o favor. E, assim como ela não se deu conta de que sua filha estava grávida, apesar da sua experiência, ele está na mesma situação, pois apesar de ser médico e ter muita experiência, não está se dando conta do que está acontecendo com sua própria filha, que está esperando um filho. Edmundo se nega a acreditar, mas a curandeira pede que ele não seja arrogante como ela foi quando soube da situação de Remédios. E ainda afirma que só se atreveu a dizer isso a ele é porque tem absoluta certeza do que percebeu e que, depois de comprovar o que ela está contando, talvez fosse conveniente aceitar o casamento da moça. Betânia chega na cozinha e o médico, decepcionado, pede para falar com a filha. A mulher diz que ela dormiu no quarto de Henrique e sai correndo para ter uma conversinha com ela. Porém, quando chega ao quarto do filho, não encontra mais a garota. Ela pergunta a Henrique se ele sabe onde está a irmã, mas o rapaz, sonolento, diz que não sabe de nada. Ao descobrir que a mocinha resolveu dormir na sala e não está mais em casa, o médico gela e sai correndo atrás da filha sem dizer uma palavra. Neste meio tempo, Vicente, que está caminhando pelos jardins da casa de Almerinda, encontra Sabrina em sua mala. A moça diz que está se escondendo dos seguranças. O rapaz conta para a garota porque roubou a moto de Paulo para mostrar a ela que ele também sabia pilotar. Mas a garota só quer que o rapaz chame Paulo. Lúcio vai ver Elisa, dizendo que apoia seu casamento com Gael. E ela diz que dá toda a força para o padrinho reconstruir sua vida ao lado de Malu. Na casa do Zarango, Tonha conta a Paulo que Sabrina ligou logo cedo, mas não o chamou porque ele ainda estava dormindo. Damião chega e diz que não acredita que o sujeito continua saindo com Sabrina Tobar. O homem diz que isto não é de sua conta, mas Damião diz que é melhor ele tomar cuidado, pois pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com Kenny, e manda o rapaz ir arrumando suas trouxas para ir embora, pois ele não é bem-vindo ali. Vicente escuta a conversa e acaba não dizendo a Paulo que Sabrina está escondida no jardim. A sós com Henrique, Paloma conta que sabe que o que fez foi uma besteira, mas ficou louca quando soube que Gael iria se casar com Elisa. A moça pede ao amigo que não conte nada a ninguém, principalmente a sua mãe. O engenheiro conta que a história vai ficar apenas entre eles. E Guido está tratando de conseguir o dinheiro exigido por Ingrid para lhe dar as provas de sua inocência. Finalmente, ele consegue a grana. Edmundo chega apavorado ao quarto de Guido e conta ao homem que sua filha sumiu e tem quase certeza que ela está com Paulo, pois descobriu que a garota está grávida. O pai de Florência comenta que não é possível que seu irmão esteja fazendo isso de novo e resolve contar que ele já tinha engravidado outra menor de idade chamada Kênia. Edmundo se lembra que atendeu a garota quando ela sofreu um acidente e perdeu o filho.
O médico resolve dizer a Guido que ele também andou se metendo com Elisa e agora está fazendo o mesmo com sua filha. Ele avisa o sujeito que quer matar Paulo e é por isso que está ali, pois precisa da sua ajuda para que ele não vá às vias de fato e acabe com a vida de seu irmão. Prontamente, Guido se oferece para ir com o médico para evitar a desgraça. De volta aos estábulos, Vicente prega uma mentira em Sabrina, dizendo que falou com Paulo e ele ainda não está pronto para ir embora do povoado. O rapaz diz que o playboy achou muito arriscada a garota ficar ali e pediu para que ele a levasse a outro lugar para evitar que Edmundo a encontre e melhe o plano dos dois. Sabrina se nega a acompanhar Vicente, mas o rapaz a convence, dizendo que se der merda, não quer se envolver no assunto. Neste meio tempo, Lúcio conversa com Elisa, dizendo que precisa que ela faça outro cheque, pois quem vai negociar com Almerinda é o advogado, e ela vai ser obrigada a aceitar o pagamento. Mas antes de assinar o tal cheque, Elisa quer saber se Damião sabe algo sobre o assunto. Sem graça, Lúcio diz que não entende por que ela está perguntando isso, e a mocinha deixa claro que jamais vai aceitar qualquer ajuda do seu antigo namorado. Na casa do Zarango, Almerinda diz ao filho que Florência está muito insegura em continuar morando em Ermita, pois tem medo que ele siga o exemplo do pai. No meio da conversa, a fazendeira deixa escapar que Rogério teve outras mulheres além da mãe de Elisa. O rapaz fica desconfiado, mas a jararaca de Botas muda de assunto e diz que aquilo foi só uma maneira de falar. Algumas horas mais tarde, Paloma chega em casa apoiada na avó e dá de cara com Elisa. A curandeira resolve deixar as duas sozinhas para que possam conversar. Paloma diz a Elisa que não aceita que ela tenha roubado Gael, mas a moça se justifica, lembrando que quando decidiu aceitar o rapaz, os dois já não estavam mais juntos e ela mesmo disse que estava dando uma oportunidade a Henrique, aconselhando que fizesse o mesmo e se desse uma outra oportunidade de amar, tendo consciência que Gael seria o único homem em que ela confia. Paloma diz que se equivocou ao dar aquele conselho, mas Elisa lembra que o namorado não quer a amiga como mulher. A neta da curandeira diz que não é justo que a amiga use Gael para se esquecer de Damião, e Elisa revela que entre ela e o rapaz não existem segredos, mas deixa claro que a garota já tinha tentado namorar o rapaz e não deu certo. Chorando, Paloma diz que tudo poderia ser diferente se tivesse a certeza de que ela vai fazer o rapaz feliz. Mas Elisa está disposta a pôr um ponto final no assunto e jura que se ela pedir, deixa o namorado imediatamente.